não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Para piorar as coisas, o fato é que no desenrolar da história real, sobretudo da história das ideias, a história das correntes ideológicas, etc., etc., você vê realmente que cada nova ideia, cada nova proposta que aparece, ela em si mesma é uma coisa indefinida e não significa nada, e você só percebe o que ela significa quando ela gera uma oposição. Então, através da oposição, se esclarece o que ela era. Então, essa oposição estava já, de certo modo, embutida na ideia, certo? Como um seu componente essencial, e só quando esse oposto se manifesta que você entende o de que se tratava. Tá certo? Mais tarde, Benedetto Croce dirá o seguinte, que nós só entendemos um filósofo quando nós entendemos com quem ele está discutindo. Se você tirar o elemento opositivo, as palavras ficam vazias. Isso acontece realmente. Quer dizer que no método da história, a busca da oposição é absolutamente indispensável. O Lemarias dirá que a fórmula essencial de toda doutrina filosófica não é assim, tipo A igual a B. A fórmula é A não é B, e sim C. Então começa com a negação. Você vê que, de fato, todas as filosofias que existem começam na base da crítica a uma filosofia anterior. Então, o positivo só se torna alguma coisa através do negativo. Você vê aqui, quando Karl Marx, inspirado por Hegel, cria o movimento comunista, logo nas primeiras gerações, os estrategistas do movimento comunista perceberam uma coisa essencial, que para você impor uma determinada política, você não precisa propor nada. Basta você tentar destruir alguma coisa. Esse é o que eu chamava o trabalho do negativo. Então, a insistência, a persistência no elemento crítico, negativo, destrutivo, gera uma nova posição que nem precisa ter sido declarada. Você vê que isto foi, vamos dizer, praticado aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, pelo pessoal da escola de Frankfurt que veio para cá, Max Horkheimer e Marcuse e outros. Quer dizer que para gerar uma situação de transformação social, você não precisa ter uma proposta social. Basta você atacar o existente com toda a fúria crítico-analítica que você possa. Isto por si mesmo produz uma situação que evidentemente não pode ser uma situação negativa, porque o negativo só existe como ideia. Então será alguma coisa real, positiva, não positiva no sentido moral, mas positiva no sentido ontológico, eu vou dizer uma coisa existente, tá certo? Então, isto também é o que permite que hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm um treino marxista, elas procedam por ataques multilaterais, até autocontraditórios. Quando você ataca o establishment, por razões contraditórias. Tá entendendo? Então,
Por exemplo, você ataca o establishment porque ele é repressivo, ele reprime a sexualidade, mas ao mesmo tempo você o ataca porque ele fomenta a pornografia, etc, etc, etc. Porque o conteúdo da crítica não interessa. Interessa apenas o trabalho do negativo. Ele por si produzirá a transformação que você deseja. Então, isso tudo foi aprendido com Hegel. Eu não conheço uma pessoa, vamos dizer, no mundo, vamos dizer, conservador, liberal, etc., que entenda isto. Tanto quando aparecem essas críticas ou essas propostas destrutivas, eles discutem o conteúdo das propostas, sem perceber que o conteúdo não tem a menor importância. Quer dizer, por que, por exemplo, o pessoal, vamos dizer, do movimento esquerdista mundial pode apoiar ao mesmo tempo o movimento gay, e os regimes islâmicos ditatoriais que matam os gays? Não é pelo conteúdo positivo das duas coisas. Eles não acreditam nem em gaysismo e nem em islamismo. Apenas esses dois têm um potencial negativo, destrutivo, que é importante. Está entendendo? Que tudo são pretextos para atacar, criticar, destruir. Então, e isso aí é o trabalho do negativo. Você tem estudado Hegel para entender como isso funciona. Por exemplo, se você quer neurotizar uma pessoa, critique-a obstinadamente por um defeito que ela não tem. Se criticar pelo que tem, não adianta. Então, ela, para se defender daquilo, ela vai criar um mecanismo reflexo que desenvolverá nela uma terceira característica, totalmente diferente. Agora, se você procurar induzir positivamente a pessoa a fazer isso ou aquilo, você não consegue. Então, é o trabalho do negativo. Uma imagem dada depois por Herbert Spencer, no outro contexto, nos ilustra isso. Ele diz: se você tem uma chapa de metal e ela está torta, e você bater no ponto que está torta, ela vai ficar mais torta ainda. Então o que você faz? Você bate em volta. Vai batendo em volta até que ela vai nivelando. Tá certo? Mas, de qualquer modo, vamos dizer, essa estrutura da negatividade é o quê? É uma forma a priori. Ela está por baixo de toda a experiência histórica, segundo o Hegel. Então, na metade do século XIX, então se desenvolve de maneira mais ou menos simultânea a codificação do método científico para a ciência da natureza, que é feito principalmente por um historiador chamado Claude Bernard, no livro Introdução à Medicina Experimental, onde toda esta codificação não passará, no fim das contas, de uma adaptação remota da dialética de Aristóteles. Quer dizer, o que é a ciência? É a confrontação de hipóteses contraditórias. Confrontação sistemática de hipóteses contraditórias. Eu acho francamente incrível que as pessoas digam que isso foi uma grande novidade na história da ciência, quando isso eu digo, isso é a boa e velha dialética de Aristóteles, e mais nada. E ao mesmo tempo se constituem, então, vamos dizer, as chamadas ciências sociais. Tá certo? Sobretudo com Emile Durkheim. Veja que a ideia kantiana, vamos dizer, toda essa tradição de constituir um objeto, inventar um objeto, ela se impregna de tal modo na mente ocidental que ela começa a gerar ciências. Quem quer que consiga recortar idealmente um certo campo de fenômenos, que é definido não pela sua presença sensível imediata, tá certo? Mas definida pelo conjunto de conceitos abstratos que operam o próprio recorte, isso aí se torna a norma na fundação da ciência. Então, Emile Durkheim constitui a sociologia na base da seguinte definição. Ele diz, para você fundar uma ciência, você precisa ter um objeto, e esse objeto precisa ser diferente das ciências já existentes. Tá certo? Então, nós temos os fatos sociais, a sociedade é estudada, por exemplo,
pela ciência política, pela economia, etc, etc. Mas existe uma certa ordem de fatos que não é estudada por ninguém, que são aqueles fatos que pesam sobre a conduta individual sem que você possa assinalar uma autoria deles. Então, eles são fatos anônimos que se personalizam na conduta, né? E ele diz, vamos chamar isso fatos sociais e vamos criar, então, uma ciência para estudar os fatos sociais. Pouco importa para a sociologia se esses fatos sociais são mesmo uma realidade, né? Por exemplo, eu de cara, eu já diria o seguinte, muitas coisas que se incorporam na sociedade, vamos dizer, como hábitos anônimos, por exemplo, não nasceram anonimamente, né? Alguém determinou aquilo séculos atrás, as pessoas continuam obedecendo sem saber quem foi que inventou. Tá certo? Então, a sociologia não tem um objeto próprio, a não ser que ela seja encarada como uma variante da ciência política no estudo do poder. Isso quer dizer, digamos, um hábito ou uma crença coletiva, ela tem uma autoridade sobre as pessoas que não sabem a origem dessa força, mas elas manifestam o poder do sujeito que lá para trás determinou aquilo e poder que continua sendo exercido muito tempo depois que o sujeito já morreu e que até já esqueceram. Eu diria isso, quer dizer, nós não podemos começar a sociologia com essa definição de fatos sociais, porque é uma definição, por assim dizer, arbitrária, ela é puramente volitiva, você está determinando que as coisas são assim, né? Então, quando se constitui, por exemplo, a antropologia social, tá certo, que vai estudar, por exemplo, vamos estudar vários sistemas culturais apenas como códigos de funcionamento, como regras de funcionamento. Eu digo, bom, você pode estudá-los por esse lado, mas não quer dizer que eles sejam isto, né? Agora, se você decide encarar um objeto sob um certo ângulo, você recorta aquele ângulo, constitui uma ciência inteira para olhar só sobre aquele ângulo se coisifica, ele se torna uma coisa na sua cabeça. E você passa a acreditar que aquilo existe mesmo. Agora, se depois de várias gerações, né, se descobre que aquele ângulo não existe em si mesmo, que ele depende de uma coisa completamente diferente, a sua ciência vai cair. E daí ninguém vai querer mais desistir daquilo que já fez, porque houve tanto um tamanho investimento. Tá certo? Então, a proliferação de ciências cujo objeto é definido por um ato de vontade é um filho de duas coisas. Primeiro, da matematização da natureza na Renascença, e filho do kantismo. Tá certo? Onde o critério da verdade não é dado pelos fatos, mas é dado pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, Kant diz: o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas ele se coloca como um policial que a força a dar a resposta. A resposta depende da pergunta, né? E quem determina a pergunta? O próprio cientista. Então, conforme aquilo que você forçou a natureza a responder, ela vai responder igualzinho que você quer. Tanto que nós chegaremos, vamos dizer, no fim, à conclusão, né, quando, por exemplo, Einstein se pergunta, né, por que a física consegue acertar? Ou dito de outro modo, por que tudo parece se comportar matematicamente? Eu digo simples, porque você recortou de toda a realidade só aquilo que se comportava matematicamente. Então ela vai continuar se comportando matematicamente pelo resto dos dias. Então, existe uma infinidade de ciências, tá certo, que são recortadas não segundo propriedades objetivas, tá certo, como diria Edmund Husserl, não segundo uma ontologia regional bem definida, tá certo, mas segundo a própria proposta científica que o sujeito quis fazer.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.